primeira vinda ele veio uma criança. A primeira vinda demoraram para entender, e alguns nem entenderam que ele era Deus. Não é o filho do carpinteiro? A segunda vinda não será igual a esta. Não virá como uma criança. Não virá de uma forma que quase ninguém percebeu. Não. Leia de novo, versículo 27. Então, eles, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. A libertação deste mundo, porque nós estamos presos. Por mais que você ache que esse mundo é bom, meu irmão, não sei o que você acha de bom aqui, com tanta violência, morte, o mundo que nos espera no céu. Diz a Bíblia, Apocalipse 21, versículo 4, lá não haverá dor, lá não haverá grito, lá não haverá lágrima, lá não haverá luto. Esse é o reino de Deus. Esse reino nós estamos presos, como a salve rainha que nós rezamos, presos num vale de lágrimas. Isso aqui é vale de lágrimas. Por isso que a Bíblia está dizendo que a sua libertação está próxima. Quando Cristo voltar, é a hora que vai colocar um ponto final nessa história. Por que Deus não destrói o mal? O mal tem seus dias contados. O dia para o mal agir, os dias para o demônio agir na terra, porque diz Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo do demônio agir na terra, o tempo do mal acontecer no mundo tem seus dias contados. E qual é o dia que acaba tudo? Na volta de Cristo. Quando Cristo voltar a segunda vez, é o ponto final da história. Estão entendendo, senhor? E detalhe, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Se não sabemos o dia e não sabemos a hora, pergunto a vocês: Jesus pode voltar hoje à noite? Jesus pode voltar amanhã? Jesus pode voltar semana que vem? Nós não sabemos. Assim como você não sabe nem o dia da sua morte também. Porque de duas uma, ou ele vem ou você vai. E assim como ele vem, você não sabe o dia nem a hora. O dia que você vai também você não sabe o dia nem a hora. Você acha que é quando você envelhecer. Você acha. Mas você não sabe o que pode acontecer no meio desse caminho. Você não sabe. Segue o texto. Agora foi avisado, ele virá. Se é tão doloroso como nós estamos vendo aqui, agora a Sagrada Escritura é o próprio Jesus que está falando, tá? Isso aqui, nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas. Versículo 34, leia comigo. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre nós. Para aí. A Bíblia está falando o que para você? Toma cuidado. Se tudo isso que a Bíblia está falando vai acontecer, toma cuidado para quando isso não acontecer, você está na curilância, você está na bebedeira e você está na preocupação da vida. Toma cuidado para o seu coração não ficar insensível. Toma cuidado. A Bíblia está falando para você, toma cuidado. Porque não é brincadeira que nós estamos narrando aqui. Versículo 35. Pois esse dia cairá como uma armadilha. Esse dia virá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Não é sobre um, sobre outro, é sobre todos. Ninguém vai escapar.
Ah, mas não é católico. Não tem problema, vai cair sobre você também ateu. E todo mundo de qualquer religião. É sobre todos. Versículo 36. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter forças de escapar de tudo que deve acontecer. Meu irmão, vai vir uma armadilha e você tem que ter força para escapar. E permanecer de pé diante do Filho. Amém? Ficou claro? Eu só fiz isso porque você já leu, mas às vezes você lê assim, os domingos você vê na missa. É preciso ler e entender o que você está lendo. Agora, eu quero aprofundar com vocês as 3 dimensões que Deus pediu para a gente tomar cuidado. Quais são as 3 coisas que Jesus falou para a gente tomar cuidado? Quais são as 3? Está aí? Não ouvi de novo. Boa. Quem está falando? Frei Gilson ou Jesus? Jesus. Então, se eu sou você, eu começo a entender que é o seu Senhor que está falando com você. Jesus está falando de gula, Jesus está falando de embriaguez, e Jesus está falando de preocupação da vida. Tudo isso deixa o seu coração o quê? Pesado, insensível. É o coração que não se deixa tocar. Meu irmão, se teu coração se tornar insensível, Deus não pode fazer nada com você. Eu queria que todos tivessem a Sagrada Escritura, mas creio que vocês não estão preparados para isso. Eu vou abrindo a Bíblia para vocês. Eu vou dizendo os textos que eu estou abrindo, tá? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3, 15. Enquanto se nos diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. Se ouvides a voz de Deus. Quando é que você começa a fechar o coração? Quando você não ouve a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus é o início do fechamento do coração. E eu vou deixar na prática o que é não ouvir a voz de Deus. É quando você lê alguma coisa da palavra e fala assim: ah, mas isso é pesado demais. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas isso é coisa do passado. É quando a igreja, sua igreja, a igreja católica, apostólica romana, te ensina alguma coisa, você fala: não, mas isso é pesado demais, isso é moralista demais. Quando você não ouve a voz de Deus, o seu coração se torna insensível. É a palavra que está falando. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Irmão, irmã, não endureça o teu coração. Para Deus, não. Coloca no seu coração e diga: eu não posso endurecer o coração. Eu não posso endurecer o coração para as coisas de Deus. para as coisas de Deus. Então, meu irmão, vai chegar a hora que Deus vai te falar coisas que você não gosta. Aliás, hoje Deus vai falar coisas que você não gosta de ouvir. Azar o seu, amolece o coração. Amolece, é palavra dele. Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu saia. Então
fechamento do coração. O que é esse fechamento do coração? É as pessoas que tapam os ouvidos. Então hoje você está ouvindo a Bíblia aqui, mas tem gente que vai tapar o ouvido. O que é tapar o ouvido? Entra num lado, sai no outro. Eu não estou nem aí para isso que esse padre está falando. Eu não estou nem aí para o que essa Bíblia está falando. Isso é tapar o ouvido. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Você não quer ver, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam. Então você tem olhos, só que você não vê. Você tem ouvidos, só que você não ouve. Nem seu coração compreenda. Você não quer compreender a palavra, para que não se convertam. E por que você não quer ouvir? E por que você não quer abrir o coração? Porque você não quer mudar de vida. Irmão, irmã, preste atenção. Quando eu não quero mudar minha atitude, eu não vou prestar atenção na palavra. Porque se você abrir o teu coração para a palavra, você vai ter que mudar de vida. Está entendendo, senhor? Não existe esse negócio não. Sou católico e faço de tudo. Sou católico e vivo de qualquer jeito. Sou cristão e vivo de qualquer jeito. Não, você tem um coração duro. Só é possível você ouvir a palavra se você mudar, se você se converter. Então, por que você não quer? Por que a pessoa não quer ouvir? Porque ela não quer se converter. Ela não quer ser curada dos seus pecados. Eu gostaria de pedir a você hoje, abra o teu coração. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, 14 diz: aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelo cuidado de suas riquezas, e assim os seus frutos não amadurecem. As pessoas que ouvem a palavra, mas essa palavra não gera fruto. Mais uma vez, coloca a mão no seu coração e diga: Deus Senhor, que o meu coração nunca seja fechado a tua palavra, porque a tua palavra é de vida eterna, porque a tua palavra é o que eu mais preciso. Amém? Ok. Você está com o seu coração fechado ou o seu coração aberto? Pois agora vamos dar o próximo passo. Nós vamos falar sobre gula, vamos falar sobre embriaguez e vamos falar sobre preocupações da vida. Gula. Provérbios, capítulo 23, versículo 2. Repete comigo. Põe uma faca. Na verdade, diga para quem está do seu lado: põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite. É palavra de Deus, hein? Põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite. O livro do Eclesiástico, capítulo 37, versículo de 29 a 31. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 13. 6 de 12 a 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Diga comigo: tudo me é permitido. Tudo me é permitido, Mas nem tudo me convém. mas nem tudo me convém. É permitido comer? Sim ou não? Sim. Mas tem coisas e excessos
que não convém. Diga comigo, tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Aqui nós encontramos o segredo. Qual é o segredo para você entender o que é gula humana? É quando você se deixa dominar pelo alimento. Não é o alimento que domina você, mas é você que domina. É você que sabe a hora de começar, a hora de parar. Então, uma pessoa que está em excesso de gula, ela já não tem mais domínio sobre si mesma. Então, quem a domina é o seu prazer. E aqui nós estamos falando de gula, mas entenda como prazer. Eu e você não podemos ser dominados pelos prazeres. Então, quando você coloca o prazer acima da razão, você se assemelha aos bichos. Porque é bicho que segue instinto. É bicho que segue prazer. Ser humano, ele tem razão. Ser humano, ele tem discernimento. Ser humano não se deixa dominar. Então, a sua vida, ela desce gangorra abaixo, ladeira abaixo, quando você é dominado por prazeres. Está entendendo, senhor? Eu estou falando, Jesus está falando de comida, porque quando você come, você sente prazer, e de repente você já não come por saúde, você come por prazer, e aí você se excede. Então já não é mais comer por necessidade, não é comer por saúde, é comer por prazer, e agora você come de uma tal forma que aquilo te domina. Só que eu queria que vocês aplicassem a tudo na vida. Quando o prazer te domina, você já não está mais centrado em Deus. Quantas pessoas no mundo de hoje vivem, por exemplo, hoje, não sei se vocês sabem, mas o que mais vende no mundo, o que mais vende no mundo, você sabe disso? O que mais vende no mundo? Hã? Água? Não. Pornografia. Pornografia. Sabia disso? O que mais dá dinheiro no mundo é pornografia. O que isso revela? Isso revela uma humanidade que é governada pelo prazer. Não, olha a palavra de Deus, não me deixarei governar por coisa alguma. Mas o que está acontecendo no mundo de hoje é que homens e mulheres estão sendo dominados por um prazer da glutonaria, da comida, e aí podemos colocar qualquer prazer, pelo prazer da sensualidade, pelo prazer sexual. As pessoas do mundo de hoje estão sendo dominadas pelos seus prazeres. Isso é sério. Eu vi uma reportagem ontem, eu fiquei impressionado. A Austrália, se eu estiver enganado, posso estar enganado com o país aqui, um dos primeiros países a proibir celular para as crianças abaixo de 16 anos. Países de primeiro mundo já estão chegando à conclusão que celular não é mais igual antigamente. O que era o celular antigamente? Necessidade. Eu tive meu primeiro celular com 27 anos de idade, porque ainda sou da época que não tinha internet e não aprendi a ter celular. Com 27 anos, eu tenho 37, há 10 anos atrás eu tive meu primeiro celular. E o celular naquela época era para quê? Era para fazer ligações, não era isso, sim ou não? Tínhamos celular para ligar para alguém, para conversar com alguém.
Aí depois começou a chegar as mensagens que facilitaram esse negócio eram cartas, eram e-mails, eram fax, eram essas realidades. Chegou para ajudar a nossa comunicação, mas convenhamos, vocês sabem que celular hoje não é mais para isso. Celular agora virou um aparelho de prazer. E eu estou falando até mesmo de uma forma científica agora. Por que eles estão proibindo? O que acontece? As redes sociais, elas foram programadas para descarregar prazer em nós. Esses vídeos curtos de TikTok, esses vídeos curtos de Reels, de Instagram, e que você só fica assim, ó, quem não faz aqui, ó? Quem aqui não faz aqui, ó? À noite na cama, e vai descansar, e fica assim. Isso chegando-se à conclusão que descarrega dopamina no seu cérebro. E o que é dopamina no cérebro? É a mesma substância que é descarregada quando alguém usa droga. É a mesma. Portanto, o que nós estamos percebendo? Uma humanidade que essa dopamina dá a sensação de prazer. É por isso que eu gosto de ficar acessando, porque vai descarregando dopamina, vai descarregando prazer, 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 prazer. Então, nós estamos vendo uma humanidade que está sendo governada pelos prazeres. Sabe por quê? Já não é mais ela que domina o celular, mas é o celular que domina ela. Para um país chegar a essa conclusão que deve proibir crianças, adolescentes de 16 anos para trás usar celular, é porque está chegando à conclusão que não se tem mais domínio sobre a situação. Não vamos longe não. Na sua casa, quantas vezes você falou para o seu filho desligar o celular e foi fácil? Mas às vezes o problema não é só o seu filho, é você mesmo. Então você hoje não consegue comer sem ver celular, você não consegue passear sem levar o celular, você não consegue fazer nada da sua vida. Você quer provar o que eu estou falando? Prova do que eu estou falando. Fica a partir de hoje sem usar o seu celular com a internet, essas coisas, só durante um mês, para ver se você daria conta. Você já sofreria. A abstinência, igual um drogado às vezes sente a abstinência de uma droga. Eu não estou falando brincadeira. Esses dias conversando com pais, e os pais dizem assim: Frei, é incrível, a gente coloca o celular na frente de uma criança e o semblante dela muda. Porque vocês, pais, quando colocam o celular das crianças pequenas, aquele monte de imagens rápidas, vocês já estão colocando uma carga de dopamina alta no cérebro delas desde pequenas. Elas começam a receber uma sensação de prazer gigantesca. Vejam, eu não estou falando de prazer sexual. Assim como a comida não é um prazer sexual. Só que a questão que a gente tem que entender é que um prazer leva a outro prazer. Diga comigo, um prazer leva a outro prazer. Então a pessoa que gosta de ter prazer na internet, no celular, possivelmente ela vai começar a trazer uma comidinha para enquanto ela está ali mexendo, ela vai querer também o prazer de dar comida. De repente está enchendo a pança de chocolate, um monte de coisa. E de repente ela está vendo a rede social e é para de repente o homem começa a ver mulheres que o atraem e ele começa então a navegar neste mundo, a mulher navegar no seu mundo, e agora o prazer que era só de uma tela, ele puxa para o prazer da comida, ele puxa para o prazer da pornografia e assim por diante, porque um prazer puxa outro prazer. E qual é o problema? O problema é que você não se domina, você vai ficando escravo de um simples celular. Gente, eu estou mentindo, sim ou não? Eu vou falar de mim, tá?
Quando eu comecei a perceber o perigo de um celular, eu nunca mexi em coisa errada, mas quando eu comecei a ver o perigo do celular, que eu estava gastando 1h30, 2 horas, 3 horas para não ver nada, comecei a tomar providências. Esse aqui é meu celular. Posso entregar ele para você e pedir, ver se você encontra aqui Instagram. Você não vai encontrar Instagram, você não vai encontrar Facebook, você não vai encontrar rede social nenhuma. E eu trabalho com isso. Aí eu joguei isso tudo em outro aparelho. E quando eu vou para esse aparelho, eu vou trabalhar. Esse aqui que é o meu pessoal, não posso perder tempo, não posso me deixar comigo. Até o WhatsApp eu tirei há uns 5 anos atrás. Até o WhatsApp. Porque eu percebi que se não tomasse cuidado, eu ia ficar muito nisso. Qual é o tempo médio que o Brasil tem usado o celular? De 8 a 16 horas por dia. Quando é que a gente dorme? Diga comigo, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Ficou claro, senhor? Então, esse primeiro conselho de Jesus sobre a gula é para que a gente não se deixe dominar por prazer nenhum. Amém? Por prazer nenhum, seja da comida, seja da pornografia, seja de qualquer coisa. Você tem que ser senhor de si mesmo. E para encerrar esse tópico, é por isso que Jesus disse o que para você? Mateus 16, 24. O que está escrito em Mateus 16, 24? Vocês sabem de qual eu sei? O que está escrito? Se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Então não é fazer os teus desejos, não é fazer suas vontades, é negar-se. Se eu abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 5, olha o que está escrito: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, tudo isso que é uma idolatria. A Bíblia está falando então que o caminho nosso de cristão não é de prazer, mas é de mortificação. Ficou claro, sim ou não? Sim. Amém. Diga para quem está do seu lado: não seja guloso das coisas do mundo. Ficou claro, sim ou não? Sim. Só para você entender na prática. Preste atenção. Gula não diz respeito só à comida. Se você usa o seu celular 8 horas por dia, exageradamente, podemos chamar isso de gula de celular, sim ou não? Sim. Gula de celular. Quando você senta com aquela sua bunda no seu sofá, na sua cama, você liga aquela série que tem não sei quantas milhões de temporadas, e você não consegue sair dali, a vida passa, seus filhos precisam de você, teu marido precisa de você, não sei quem precisa de você, você fala, não posso agora, e a série é o dia inteiro, e aquela coisa toda. Isso é gula, sim ou não? Sim. É gula. Todo excesso te atrapalha. A vida do ser humano tem que ser uma vida de equilíbrio. Amém? Passemos para o outro tópico. Embriaguez. Isaías 51. Ou melhor, Isaías capítulo 5, versículo 11. Diga comigo: ai daqueles. Ai daqueles. Na Bíblia fala ai, meu irmão, é o ai da mãe. Ai de você, seu moleque. Entendeu? Ai daqueles que desde amanhã procura uma bebida.
que se retardam à noite nas excitações do vinho. Tem gente que a vida dela é isso, de manhã já está pensando em beber e à noite vai terminar bebendo. Tem gente que a vida está se resumindo em beber. E tudo que eu vou falar agora, eu não estou preocupado se eu vou agradar você ou não. Eu vou pregar a palavra e vocês estão vendo que eu estou abrindo Bíblia aqui, sim ou não? Que pena que vocês não estão vendo de vocês, precisam conferir. Eu estou abrindo Bíblia aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Paulo vai falar que existem algumas obras que são carnais. E olha o que Paulo fala. Olha o que é obra carnal para Paulo. Ora, as obras da carne são estas. Diga comigo, fornicação. Para quem não sabe, fornicação é sexo fora do casamento. Isso é fornicação. Para Paulo, para a Sagrada Escritura, isso é uma obra diabólica, é uma obra da carne. Quando você tem relações sexuais, veja, prazer também, prazer que você não consegue dominar, isso é obra carnal. Então, diga comigo, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essa. Apareceu aqui a palavra bebedeira, sim ou não? Então a pergunta que eu faço para você agora: Deus permite que você entre na bebedeira, sim ou não? Sim ou não? Não. O texto é claro. Bebedeira é obra. Eu sei, na sua cabecinha já está assim. Mas só um pouquinho, é verdade? A Bíblia não está falando do beber. Eu não vou dizer beber socialmente, porque às vezes socialmente que vocês falam já é bebedeira. É o beber razoavelmente, sem se embriagar, sem se exceder, sem se embebedar, sem exagerar. Não é isso que a Bíblia está falando. Então a Bíblia não está condenando o uso da bebida alcoólica. Não é isso que está aqui, certo? A Bíblia não está dizendo assim: a bebida alcoólica é obra carnal. Não é isso. Mas a Bíblia está dizendo a bebedeira, portanto é o excesso dela. Ficou claro, sim ou não? Agora, por que é importante dizer isso? Porque para muitos cristãos isso também não é pecado. E a Bíblia está dizendo que é. Vou dar outro texto para vocês. Efésios capítulo 5, versículo 18. Repete comigo. Não vos embriagueis com vinho. Aqui você pode colocar cerveja, cachaça, uísque. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Meu irmão, minha irmã, bebedeira é fonte de devassidão. Eu não conheço ninguém que é beberrão que não é devasso. Eu não conheço um. A bebedeira leva ele a outras coisas. Lembra que eu falei no tema anterior? Um prazer puxa outro prazer. Começa a falar besteira, começa a ver besteira, começa a agir de forma errada e a coisa não fica boa. Eu nunca vi a bebedeira restaurar uma família. Eu nunca vi uma bebedeira fazer bem a um casamento. Eu nunca vi. Se vocês sabem onde está essa pessoa, me mostra. Eu quero conversar com ela e entender, porque eu nunca vi. Eu só vejo bebedeira destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo saúde, destruindo tudo. Sim ou não? Sim. E muitos de vocês,
vocês, e muitas das casas dos brasileiros, tem o lugar da bebedeira e não tem o lugar da oração. Tem o lugar da bebedeira, mas não tem o lugar da oração. Eu quero convidar você a se questionar, porque Jesus está falando para você tomar o lugar. A bebedeira, a Bíblia está dizendo para você, não é, Frei Gilson, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo aqui para você, em vez de ficar se embriagando com vinho, meu irmão, se encha do Espírito Santo, se embriaga do Espírito Santo, seja um homem de Deus, porque se você precisa dessa bebida para se alegrar, é isso que você precisa para ficar alegre, para ficar corajoso, para ser o quê? Para ter prazer na vida. Mostra o tão fraquinho do Espírito Santo você é. Porque quem tem a alegria do Espírito Santo não precisa desses prazeres do mundo para tornar o seu bem. Se você precisa de bebedeira para ser feliz, prova o quão fraco você é. Se você precisa de bebedeira para ser feliz, prova o tão mesquinho de Deus que você é. Um homem de Deus não precisa de bebedeira para ser feliz. Amém? Amém. Cara, tu quietinho. Primeira Coríntios capítulo 6, versículos de 6 a 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 12 a 13. Romanos 13, 13. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeiras. Nada de orgias e nada de bebedeiras. Diga comigo, nada de orgias e nada de bebedeiras. Nada é o quê? Nada é o quê? Nada. Mas nem um pouquinho. Nada. Cuidado para você não querer dar um jeitinho no evangelho. Porque nada é nada. Então você vai fazer sua festa de família, nada de bebedeira. Meus irmãos, que ridículo. Que afronta o evangelho quando vocês fazem festas nas casas de vocês com bebedeiras. E de repente tem os seus convidados que começam a ficar bêbados dentro da sua casa. E é você que está patrocinando tudo. É você que patrocina a bebedaiada. Agora, diante de tudo que eu estou falando, vocês acham que isso se coaduna com o evangelho que nós estamos lendo hoje, sim ou não? Essas atitudes correspondem ao Evangelho do Senhor? Então diga comigo, nada de bebedeira. Nada de bebedeira. Por fim, eu quero abrir um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, a pessoa diz que é seu irmão, a pessoa diz que é seu amigo, mas é impuro, avarento, idólatra e bebedor.
Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Olha o que a Bíblia está falando para você. A Bíblia está dizendo que você não pode ter amizade de bebedeira. Então eu quero convidar você a questionar-se: quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Porque se você chama de amigo bebedão, meu Deus, cuidado. A Bíblia não é religioso que está falando, eu quero que você entenda isso, não sou eu que estou te falando isso. A Bíblia está dizendo, essas pessoas falam que são seus irmãos, mas eles são impuros, são avarentos, são idólatras, são beberrões. Com essa gente, nem sequer deveis comer. Ou seja, vocês não devem ter intimidade com essas pessoas, você não deve ter amizade com essas pessoas. Veja, Frei Gilson, meus amigos, pode ter certeza, me pergunte, quem são os seus amigos? Não são os beberrões. Não que eu não vou conversar com eles, eu sou padre para todos. Sou padre para todos, mas eu estou falando de intimidade, de amizade, aquele que você coloca na tua casa. Você vai colocar quem na sua casa? Os beberrões? Os ladrões? Os difamadores? Os fofoqueiros? O que isso vai acontecer? Vai destruir sua casa, vai destruir sua família, vai destruir seu casamento. Me lembro de um dia uma pessoa me disse assim: Frei, eu não aguento mais a bebedeira na minha família. Uma família de classe muito alta. E as festas é tudo de bebida. E a pessoa me dizia assim: Frei, a gente pegou as câmeras para ver o que acontece. Eu não posso nem falar aqui para vocês. Aí eu tive que dizer para essa pessoa: a culpa é tua, porque a festa era sua, e você chamou esse povo tudo para sua casa, e você patrocinou tudo. Agora isso tudo aconteceu dentro da tua casa, porque você deu brecha no teu irmão. Isso está destruindo o teu casamento, isso está destruindo a tua família. Aí depois você vai reclamar de adultério, depois você vai reclamar de outras coisas que podem vir atrás disso, porque um prazer atrai outro prazer, um vício atrai outro vício. Meu irmão, minha irmã, mulheres, eu me lembro de uma época que não se ouvia falar de mulheres dadas ao vinho, de mulheres dadas às bebedeiras. Hoje não podemos dizer a mesma coisa. As mulheres estão dadas às bebidas. As mulheres. E eu não posso abrir todos os textos das Escrituras, mas tem passagens que a Bíblia vai falar para as mulheres: mulheres, não sejam dadas ao vinho. Aí eu não vou abrir também, mas fala para os bispos também. Eu vou colocar eu também, os padres, os bispos. Tem uma passagem da Bíblia que fala que os bispos não sejam amigos do vinho. Então é para todo mundo. Não vos embriagueis com o vinho, mas vos embriagai do Espírito Santo. E depois, seus filhos de pequenininhos estão vendo tudo isso acontecer. Que exemplo. Que exemplo. Aí você vai dizer: eu posso, filho, porque eu sou adulto, você não está. Eu quero que vocês entendam que o que eu estou pregando hoje não é palavra minha, é palavra de Deus. E a bebida já destruiu muita gente. Eu quero dizer a você: não deixe a bebedeira destruir a sua casa. Não deixe a bebedeira destruir o seu casamento. Amém? Porque a bebedeira, nós vemos na Bíblia, é uma fonte de devassidão. Meu marido não quer deixar que comece por você. Ah, mas é porque eu tenho que acompanhar. Quem falou que você tem que acompanhar? Quem falou isso? Meu irmão, se eu for comer com você, está todo mundo na embriaguez, me dá uma água, por favor. Qual é o problema disso? Por que você tem que seguir todo mundo? Por que não é eles que estão fazendo a coisa errada que tem que seguir os bons? Por que são os bons que tem que seguir os maus? Então está todo mundo bebendo, eu tenho que beber porque eu tenho que fazer
nos infernos. Ei, está todo mundo se embriagando? Dá uma combinada, dá um suco, dá um refri. E que teu exemplo comece a questioná-los. Você vai sair da festa são, você vai poder dirigir seu carro, você vai poder conversar bem, e os outros estão lá, tudo doidão, fazendo besteira, falando besteira, nem dirigir o carro vai poder. É você, eles que têm que aprender com você, e não você seguir eles. Está dando para entender, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: juízo. Tem gente que está falando assim: que missa que eu fui parar hoje, Jesus. Tanta missa para ir nessa Brasília, eu vou parar logo essa. Para terminar, precisamos falar do último. Não vou demorar. Qual é a primeira coisa que Jesus pediu para a gente tomar cuidado? Já falamos sobre ela, sim ou não? Sim. Qual é a segunda coisa? Embriaguez. Terceira coisa? Preocupações. Aqui eu não vou nem abrir tantos textos para a gente não demorar. Qual é o problema da preocupação da vida? Quando você fica preocupado, aliás, esse texto fica aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, 14. A que caiu entre os espinhos, a palavra que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Preste atenção que a palavra Bíblia, Jesus está falando, a palavra cai no seu coração. Você até ouve a palavra, mas o teu coração é muito preocupado com o dinheiro. O seu coração é muito preocupado somente com as suas empresas, somente com os seus negócios, somente com as festas, somente com o social, somente com as coisas do mundo. E a Bíblia está dizendo o seguinte: quando o teu coração fica só preocupado com essas coisas mundanas, você não amadurece em Deus. É por isso que 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer o quê? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que Jesus em Mateus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 6: não vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer, com que havereis de vestir. Cada dia basta a sua própria preocupação, cada dia basta o seu cuidado. Não vos preocupeis com a vossa vida, eu cuido de você. O que Deus, Jesus está querendo dizer? Eu quero que você cuide das minhas coisas, eu quero que você me coloque em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo. Qual é o problema? É quando você inverte a ordem. As tuas preocupações, os teus negócios não podem passar na frente de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, o que diz lá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto, diga comigo, eu não posso buscar primeiro os meus negócios. Eu não posso ter preocupações excessivas. Vocês entenderam, Senhor?
A preocupação com as coisas do mundo não pode te tirar de Deus. Resumindo, eu não estou falando para você deixar a sua empresa, para você deixar os seus negócios, mas eu estou querendo dizer o seguinte: missa de domingo é missa de domingo. Aconteça o que acontecer, você não abre. A oração é oração. Aconteça o que acontecer, você não abre. Deus em primeiro, pronto, é acabou. Feito isso, está tudo resolvido. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, Por esta missa, por essa por esta palavra. Que o meu coração não se torne insensível para a tua vontade. Que o meu coração não se torne pesado pelo excesso de comer, pelo excesso de embriaguez e pelas preocupações da vida. Dai-me a graça, Jesus, de abandonar este mundo, os prazeres deste mundo, e buscar o Senhor acima de tudo. Para terminar, vocês lembram daquele famoso texto de Marta? Aí Jesus fala para Marta: a melhor parte não é a sua, a melhor parte é de Maria, e essa não lhe será tirada. As suas empresas não é a tua melhor parte, o teu dinheiro não é a tua melhor parte, os teus negócios não é a tua melhor parte. A melhor parte é onde você está aqui hoje. Hoje você está vivendo a melhor parte da sua vida. Você veio se encontrar com Deus, você veio se encontrar com o Senhor. Essa é a melhor parte da sua vida. Não é quando você chegar em casa e tiver a melhor casa, a melhor, sei lá o quê, o melhor carro. Esse não é o teu melhor. O teu melhor não é o teu carro, não é teu avião, não é teu jato, não é teu isso, não é teu aquilo, não é a tua viagem. O teu melhor é o Senhor. O teu melhor é Jesus. O teu melhor é o que a gente está aqui agora. Amém? Diga comigo: aqui é